Vamos lá, gente, continuando aqui. Agora nós vamos falar do artigo 140, parágrafo 2º e do artigo 140, parágrafo 3º. Nós vamos falar aqui das situações de injúria qualificada. São situações em que acontece uma injúria e a pena é mais elevada, ou seja, a injúria se qualifica por alguns elementos específicos. Artigo 140, parágrafo 2º, trata da injúria qualificada através de injúria real. É a injúria que se qualifica porque é praticada através de lesões corporais ou vias de fato. A injúria real é uma situação que a pessoa fere a dignidade de outra pessoa, fere o amor próprio da outra pessoa, fere a autoimagem da outra pessoa, não se valendo de palavras ou gestos. A pessoa comete uma injúria através de lesões corporais ou vias de fato. Exemplo, eu chego na sala e dou o maior tapão na cara de alguém. Chego na sala e dou um maior empurrão em alguém. Ou chego na sala e cuspo na cara de alguém. Percebam que nessa situação eu ofendi a dignidade de outra pessoa. Eu ofendi a autoimagem da própria pessoa. A pessoa ficou constrangida. Só que eu injuriei não através de palavras, não através de gestos, não através de nenhum dizer, mas sim através de lesão corporal ou vias de fato. Por isso que nesse caso a injúria é qualificada, porque ela se dá, né, através de forma ali física, né? Nesse caso, a pessoa que, né, deu tapa ou cuspiu ou deu empurrão, ela vai cometer não só o crime de injúria qualificada, né, com a pena mais elevada, mas também ela comete o crime de lesão corporal, se vir realmente a causar uma lesão corporal, ou seja, ela responde e pode ser processada tanto por injúria qualificada quanto por lesão corporal, beleza? Bacana. Segunda situação aí de injúria qualificada que nós temos, né, em que a pena da injúria é mais elevada, está lá no 140, parágrafo 3º. É a situação de injúria racial. É a situação que a injúria é qualificada porque a ofensa à dignidade, né, o prejuízo à dignidade acontece de uma forma muito torpe ali, muito vil. Acontece através de ofensas com preconceito de raça ou de cor. Detalhe, preconceito de raça ou de cor. Exemplo, tá, gente? Exemplo aqui, né? Uma pessoa chega pra outra e fala assim, cara, todo negro é vagabundo. Ou uma pessoa chega e fala assim, olha, todo judeu é picareta. Todo judeu é safado. Percebam que nesse caso a injúria proferida, ou seja, a ofensa à dignidade da outra pessoa, acontece através de cor, né? Eu estou, né, atribuindo uma qualidade negativa pro negro, né? Um negro safado, ou seja, eu, né, injuriei a outra pessoa, feri a dignidade dela, falando, né, da cor da pele dela, né? Algo muito torpe, muito vil. Outra situação, eu, né, ferindo, né, ou violando a dignidade da outra pessoa, atribuindo qualidade negativa à raça. O judeu, tá? O judeu é salafrário, o judeu, né, é ladrão, beleza? Percebam que a injúria nesse caso ela é específica, que se dá em relação à raça ou cor. Isso é chamado de injúria racial. E aí só um detalhe, não entra aqui como injúria qualificada ou não entra como injúria racial injúrias relacionadas a gênero ou, né, condição sexual. Não caracteriza injúria racial, tá? Não caracteriza injúria qualificada quando a injúria se dá por motivo de gênero ou sexo, né? Falar que fulano de tal, exemplos clássicos, né, gente? Homofobia, tá? Você injuriar alguém porque fulano de tal é homossexual, você, né, xingar alguém porque fulano de tal, né, tem alguma condição, né, sexual diferente, né, da maioria, né? Casos clássicos aí de homofobia e transfobia, né? Falar que fulano de tal todo, né, exemplo, tá, gente? Exemplo, para ficar bem claro. Falar que, né, todo gay, né, ou toda lésbica não vale nada, né, tinha que morrer, alguma coisa nesse sentido. Isso não caracteriza injúria racial. Isso não caracteriza injúria qualificada. Porque se vocês forem olhar lá no 140, parágrafo 3º, a injúria qualificada, a injúria racial é só por motivos de raça ou cor. Agora pode me perguntar, pô, então homofobia então não é crime? É crime. Só que não penalizado pela injúria, não penalizado pelo Código Penal. A homofobia foi criminalizada através da Lei 7.716,
tá? De 89, que é a lei do racismo. Então, homofobia ou ofensas em razão do gênero ou sexo, tá? Se enquadram lá na lei 7.716, que é a lei do racismo. Houve uma extensão lá, caracteriza-se, né, crime de racismo quando a ofensa se dá em relação, né, a cor, religião, a gênero, condição sexual. Ou seja, homofobia é crime, né, decisão até mesmo do STF, né, jurisprudência, mas é criminalizado através da lei 7.716, que é a lei de racismo. Não se enquadra como injúria qualificada, porque não há previsão legal disso. Para homofobia, né, ofensas em razão do gênero ou do sexo serem caracterizadas como injúria, tem que vir uma lei nova, né, e alterar o Código Penal, beleza? Outro tipo de injúria que a gente tem, outro tipo de injúria qualificada que a gente tem, é quando a injúria se dá em relação a pessoas idosas ou portadoras de deficiência. Percebam que a pena aí é de 1 a 3 anos. Então a injúria é qualificada também, ou seja, a injúria tem a pena elevada quando a injúria se dá contra pessoas idosas ou portadoras de deficiência, tá? Exemplo, a pessoa falar que todo velho, né, imprestável, todo velho, né, é incapaz, ou falar que toda pessoa aleijada, né, não dá conta de fazer nada, né, incapaz, né, é um peso morto, digamos assim. Nesse caso também, quando a ofensa à dignidade, né, a injúria se dá em relação a uma pessoa portadora de deficiência ou idoso, lembrando que idoso, né, pelo Estatuto do Idoso, considerado pessoa com 60 anos de idade ou mais. A partir de 60 anos é considerado idoso. Então, outra qualificadora aí de injúria é quando acontece em relação a idoso ou portadora de deficiência, tá? Quando a pessoa, na sua injúria, ela ofende a pessoa em razão da sua idade, né, superior a 60 anos, né, idosa, ou pessoa portadora de deficiência, beleza? Bacana. Vamos continuar aqui. Além das injúrias qualificadas, existem situações que aumentam a pena da injúria. Existem situações que fazem que um crime de injúria praticado ele tenha a sua pena aumentada. Isso está lá no artigo 141 a 145, tá? Então, estamos falando aqui de situações, né, de dispositivos comuns em relação aos crimes contra a honra. Eu falei aqui que aumenta a pena da injúria? Não. Aumentam todos os crimes contra a honra. Então, perdão aí. No artigo 141 e artigo 145, nós temos disposições gerais e disposições comuns para os crimes contra a honra. Então, queria, né, corrigir aqui, mas falar de novo. Existem situações que os crimes contra a honra, e aí é os três, né, calúnia, difamação e injúria, se eles forem praticados de determinada forma, eles têm as suas penas aumentadas. Então, nós temos um aumento de pena para os crimes contra a honra. Tá? Isso está lá no artigo 141, o artigo 145. Quais situações que os crimes contra a honra têm suas penas aumentadas? E aumentadas em 1/3. 1/3 está o aumento de pena. Então vamos lá. Os crimes contra a honra, calúnia, né, 138, difamação, 139, injúria, artigo 140, têm as suas penas aumentadas em 1/3 se forem praticadas contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, se alguém calunia, difama ou injuria o presidente da República, né, aqui do Brasil, ou outro chefe de governo estrangeiro, o seu crime contra a honra vai ter a pena aumentada em 1/3. Segunda situação aí, se alguém comete um crime contra a honra contra funcionário público em razão das suas funções, tá? Se alguém comete crime contra honra contra funcionário público, tá, em razão das suas funções, o crime contra a honra, né, a calúnia, a injúria, a difamação, também tem sua pena aumentada aí em 1/3. Lembrando, né, a gente ainda não falou, nesse caso pode ser que a injúria, a calúnia e a difamação, em determinadas situações, seja até absorvido pelo crime de desacato, tá? Mas aqui falando nos crimes contra a honra, se for praticados contra funcionário público em razão das suas funções, existe um aumento de pena. Terceira situação, também há um aumento de pena nos crimes contra a honra se a calúnia, a difamação, a injúria é cometida ou são cometidos na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação e injúria. Ou seja, se eu injurio,
alguém, ou calunia ou difama alguém na presença de várias pessoas, na presença de um grupo, exemplo, lá na sala de aula, ou no meio da faculdade, ou através de um meio que facilite a divulgação, ou seja, a injúria, calúnia e difamação aconteça, por exemplo, por internet, né, por rede social, por WhatsApp, há um aumento de pena de 1/3, beleza? E também há um aumento de pena nos crimes contra a honra, se eles se derem contra pessoa idosa, né, maior de 60 anos, ou portadora de deficiência. Só que essa hipótese aí de aumento de pena, a quarta hipótese, só vale para calúnia e difamação. Por que não vale para injúria? Porque na injúria a gente já falou que é uma qualificadora de injúria. Existe uma injúria qualificada quando ela se dá em razão, né, da idade da pessoa ou em razão da deficiência. Ou seja, o aumento de pena de 1/3, quando é feito contra pessoa idosa ou deficiente, só vale para calúnia e difamação, senão ia dar bis in idem, ou seja, a pessoa ia ser punida 2 vezes pelo mesmo fato. Beleza?